Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar aí dos clássicos que aconteceram nesse final de semana e também da final da Copinha e de Santos e Corinthians no Paulistão. Então vamos aí pro primeiro clássico, que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Fluminense 2, Flamengo 1. Eu vou já adiantando aqui que eu não assisti. Não, na verdade, eu não assisti, né, nenhum dos jogos, só vou comentar por cima e falar aí um pouco a situação de cada time no respectivo campeonato, né? O Fluminense aí fez 2-1 pro Flamengo, uma vitória importante para o Fluminense e que deixa ali o Flamengo numa situação mais complicada ainda do que ele já está no campeonato carioca. O Fluminense aí fez gols com o Kelvin Serna e com o John Kennedy, e o Flamengo acabou diminuindo com o Everton Cebolinha. O Fluminense tem 9 pontos em 4 jogos, é o líder do seu grupo. O Flamengo tem 4 pontos em 5 jogos, é aí o vice-lanterna do grupo B. E lembrando que o Flamengo só tem mais um jogo para jogar e todos os outros times do campeonato tem aí dois ou até mesmo três jogos para fazer. E o Flamengo precisa entrar, né, para o próximo jogo do Carioca, precisando da vitória, para pelo menos ter uma chance de se classificar para a fase final. Eu acho que vai ser bem difícil, levando em conta que o Nova Iguaçu tem ainda mais 3 jogos para jogar, o Madureira tem mais 3 jogos para jogar, o Boa Vista tem mais 2 jogos para jogar. E o Maricá, o clube que está atrás do Flamengo, tem também mais 3 jogos para jogar. Então, eu acho que vai ser ali uma tarefa bem difícil o Flamengo se classificar. O Flamengo, né, bobeou nesse Campeonato Carioca. E aí tá numa situação bem difícil. Vai ter que jogar a Taça Rio esse ano. E só para, né, não deixar em branco, Botafogo e Vasco. O Vasco ganhou do Boa Vista. Ali está numa situação mais confortável, tem 7 pontos em 4 jogos. E o Botafogo ganhou do Bangu. E aí também está numa situação, a mesma situação do Fluminense, 9 pontos em 4 jogos. E agora vamos aí para o Campeonato Gaúcho, Grenal, Inter 4, Grêmio 2. O Grêmio que começa ganhando o jogo, toma um empate, né, faz gol contra, né, tomando empate. O Grêmio vai à frente do placar novamente com o Edenilson. E aí acaba tomando a virada em 2 minutos, 2 gols do Borré. E aí o Inter termina com o gol do Bernabé. O Grêmio vem sido o clube que eu até venho visto umas notícias, né? O Luiz Castro chegou no Grêmio. Eu acho o Luiz Castro um baita treinador. O São Paulo poderia ter ido atrás ano passado, mas aí o São Paulo foi atrás do Crespo. Eu acho o Luiz Castro um bom treinador, pelo trabalho que ele fez no Botafogo, que ele mostrou, né, que ele pode fazer no Botafogo. E a gente sabe, né, que o Botafogo só perdeu aquele título brasileiro de 2023 porque o Luiz Castro saiu do Botafogo. Porque senão o Botafogo certamente tinha ganhado. E o Inter contratou ali o Paulo Pesolano, treinador que já passou pelo Brasil no Cruzeiro em 2022. E ali no começo de 2023, o Pesolano ali foi o técnico do título da Série B do Cruzeiro. De 2022 eu pensei ali que fosse uma contratação equivocada para o Inter, porque o Pesolano foi para a Europa, fez ali trabalhos medianos na Europa e agora retorna para o Brasil em 2025, 2026. Às vezes aí a gente se confunde, já estamos em 2026. E até por enquanto está fazendo aí um trabalho bem tranquilo à frente do Inter, mas lembrando, né, o campeonato estadual não é parâmetro. Se o Paulista já não é muito parâmetro para alguma coisa, imagine o Campeonato Gaúcho que só tem Grêmio, Inter, às vezes o Juventude e um time do interior, né, às vezes consegue ali surpreender os grandes gaúchos. O Inter ali está numa situação um pouquinho melhor que o Grêmio, mas os dois são líderes de seus grupos e certamente vão para a fase final. Os dois estão numa situação tranquila. Ali o Campeonato Gaúcho só serve para medir força entre Grêmio e Inter. Então vamos aí para Atlético e Cruzeiro, lá em Minas Gerais. O Atlético ganhou do Cruzeiro 2-1. São dois times. O Cruzeiro vem acompanhando mais do que o Atlético.
mas ali eu também tenho aí fazendo ali uma acompanhada, dando a acompanhada mesmo ali no Cruzeiro Atlético, mas a situação do Cruzeiro, né, tanto pelo Gerson, pela vida do Tite, né, que causou a vinda do Gabigol para o Santos, e eu tenho ali acompanhado o Cruzeiro que começou o jogo marcando com o Caio Jorge, mas ali no segundo tempo o Atlético vira com Bernard e Hulk, o Atlético que ainda não tinha ganhado esse ano e acabou ali com a sua primeira vitória em cima do Cruzeiro no clássico. Acredito que essa seja uma vitória importante para o Atlético, para virar a chave, para entrar realmente, definitivamente, em 2026. O Atlético que vai pegar ali o Palmeiras no meio de semana, né? E o Caio, vou, né, falar do Caio Jorge. O Caio Jorge está bem nesse ano de 2026. Acredito que 2025 não foi somente uma boa fase. E se o Caio Jorge continuar desempenhando futebol de 2025 em 2026, certamente ele vai para a Copa do Mundo. E também vou te falar outro candidato aí para a Copa do Mundo, Endrick, lá no Lyon, não tem muito a ver com o assunto do vídeo, mas só vou falar que o Endrick aí fez 3 gols, fez um hat-trick no último jogo dele lá na Ligue 1, já são 4 gols e uma assistência, se eu não me engano, em 4 ou 3 jogos, eu não lembro muito bem de cabeça os jogos que o Endrick já fez, mas já são 4 gols e uma assistência em 3 jogos. Se o Endrick continuar nesse ritmo também, ele aí vai ser o atacante da Copa do Mundo e espero que seja, porque o Endrick ele já mostrou que é um moleque muito bom e que tem capacidade sim para ser o atacante da seleção. Mas aí voltando para Atlético e Cruzeiro, vamos aí para a classificação do Campeonato Mineiro, que eu acho que foi um dos regulamentos mais interessantes, junto com o do Paulista. São 3 grupos, é o Campeonato Mineiro. Aqui só está aparecendo o grupo A e o grupo C, porque é o grupo do Atlético e do Cruzeiro. Mas enfim, são os 3 grupos. O primeiro colocado de cada grupo se classifica para a semifinal. E o segundo melhor colocado de, dos grupos, né, de todos os grupos, do grupo A, do B e do C, se classifica junto com os primeiros. E nesse momento é o Pouso Alegre, que é o melhor segundo colocado. Ele é o melhor segundo colocado do grupo B, porque não aparece aqui nem o grupo A, né? Não aparece aqui o grupo A. Ele não aparece no grupo A e nem no grupo C. Então só pode ser o, o segundo colocado do grupo B. Mas eu acho que essa situação deve mudar. Cruzeiro e Atlético aí são clubes de Série A, tem grandes elencos. Principalmente Cruzeiro. Cruzeiro, desde o ano passado, vem feito grandes contratações. O Atlético também, nesse começo de ano, está fazendo algumas contratações também. Mesmo ali com uma situação financeira mais delicada perante o Cruzeiro, mas né, o Atlético ainda assim vem feito contratações. E eu acho que os dois clubes vão se classificar ali para a fase final, mas né, estão numa situação ali de maior risco. Principalmente o Cruzeiro, que eu acho que não vem aí tendo um bom começo com o Tite, mas lembrando, é só o começo. Vamos ver aí como é que o trabalho do Tite vai se desenvolver aí no Cruzeiro, lembrando que ele não foi tão bem assim no Flamengo, mas aí no Cruzeiro ele tem a chance aí de dar a volta por cima e fazer um bom trabalho em 2026. Agora vamos aí falar do Campeonato Baiano, Vitória 0, Bahia 1, lá no Barradão. O Bahia venceu com gol de Del, o Haaland do Sertão, né? Esse garoto aí tem, se eu não me engano, é 17 ou 18 anos, mas ele foi ali um dos destaques do Brasil da última Copa Sub-17. É bom ali observar o Del, o Haaland do Sertão. E o Bahia, né, com essa vitória, continua invicto, ganhou ali todos os seus jogos. São cinco jogos, 5 vitórias, 15 pontos, 16 gols marcados, 3 gols sofridos, melhor ataque. E ali tem a melhor, não a melhor defesa, né, porque o Vitória tem a melhor defesa, mas a segunda melhor, 3 gols sofridos. E o Bahia está muito melhor que o Vitória, mas isso é esperado, né? Porque o Bahia é uma equipe com melhor elenco, o Vitória, melhor estrutura, é, o treinador também é melhor. E o Bahia tem, ali o Bahia é mais parecido com os clubes daqui do Sudeste do que propriamente com os clubes do Nordeste. Então, o Bahia ali, nesses últimos anos, está vindo batendo de frente com os clubes aqui do Sudeste. E é um time ali para se observar nesse ano de 2026, né, o trabalho ali do Rogério Ceni com ali Caio Alexandre, com o Christian.
Não, Christian não. Confundi com o Eric. É, que o Christian e o Eric eram do Atlético Paranaense. Christian tá no Cruzeiro. Com o Eric, com o William José e com outras ali peças, com o Everton Ribeiro, com o Santi Arias aí, com esse núcleo aí de jogadores que o Rogério Ceni tem à sua disposição. E aí vamos agora falar da Copinha. Copinha, que o Cruzeiro ganhou ontem 2-1 em cima do São Paulo. Os dois times fizeram um bom jogo. Esse jogo aí eu assisti, tanto Cruzeiro quanto São Paulo, mas o São Paulo aí teve mais posse de bola, mas acabou aí tendo as mesmas finalizações no gol que o Cruzeiro. E o Cruzeiro aproveitou as chances que teve, né? O Cruzeiro faz aí o primeiro gol, uma falha do goleiro João Paulo. Ali o São Paulo consegue descontar no finzinho do primeiro tempo. Aí o segundo tempo, né, o São Paulo mais ativo no jogo, tentando mais chances, mas daí o Cruzeiro, né, num lance de sorte, mas também, né, tem o mérito do Gustavinho, o jogador que chutou, né, um lance de sorte, aí o Gustavinho chuta, a bola bate na trave, bate no goleiro João Pedro, né, nas costas do goleiro João Pedro do São Paulo, e acaba aí entrando pro gol, e o Cruzeiro depois desse segundo gol acaba abdicando do jogo. O Cruzeiro começa a fazer falta atrás de falta. O goleiro do Cruzeiro começa a se jogar em campo. Em cada bola, em cada vez que o jogo parava, tava lá o goleiro do Cruzeiro se jogando. Uma coisa muito feia. Isso ainda existe no futebol. Nem que os árbitros têm que começar a punir cada vez mais, né, esse tipo de artifício para poder paralisar o jogo, mas não deu. Em questão de cera, não deu muito certo, mas foi uma vergonha que o goleiro do Cruzeiro ali protagonizou depois do segundo gol. O São Paulo ali teve a maioria das chances após o segundo gol contra o Cruzeiro, teve ali uma chance com o Paulinho, Paulinho que inclusive teve que sair de campo porque, né, deu. O Wilson falou, né, que quando teve um lance, né, que foi marcado pênalti pro São Paulo, o juiz reviu, né, com a ajuda do VAR, o VAR fez a revisão e marcou falta, porque o contato foi fora da área, mas faltou bem pouco para o contato ter sido dentro da área e ter sido pênalti de fato. E aí, nesse contato, foi o contato com o Paulinho, né, o Paulinho acaba caindo no chão e o Lucinho, na transmissão da Record, acaba, né, dando detalhe ali do joelho do Paulinho que, né, não fez ali uma rotação, fez ali um movimento ali muito brusco e o Paulinho teve que ser substituído em questão disso e espero que o Paulinho esteja bem, porque o Paulinho vai ser um dos meninos da base de São Paulo que vai subir pro profissional. Aliás, tem muitos dali que podem ser aproveitados profissional. O zagueiro Isaac, que fez o gol, o Matheus Ferreira, o Pedro Ferreira e o Nicolas, que já estão sendo aproveitados pelo profissional. O Igor Felisberto na lateral direita. É, E também ali o outro, ali o TT, mas ali o TT eu acho que precisa ali mais um tempo maturando no sub-20, para depois ali, sei lá, em abril, maio, lançar ali para os profissionais. Mas essa foi uma grande copinha do São Paulo, foi uma grande copinha do Alan Barcelos, que o presidente, deixa ele me corrigir, nos últimos vídeos eu falei Ai Macis, mas ali ele deu uma coletiva, né, deu a coletiva ali para os jornalistas e falou que o nome dele é Harry Macis, mas que ele só gosta de ser chamado como Macis mesmo. Então eu vou falar o presidente Macis. Então o presidente Macis, ele falou que o Alan Barcelos vai ser integrado à comissão técnica principal, mas que não vai deixar ali de trabalhar no sub-20. Então vamos ver aí. O Alan Barcelos é o grande treinador, vai ali aprender algumas coisas com o Crespo. E vamos ver aí o que é que vai acontecer aí ao longo desse ano de 2026. Agora estou aqui com a tabela paulista, que teve ali Santos e Bragantino, um empate, mais um empate para a equipe do Santos, 0-0. Ali, eu não vi esse jogo, e aí o Santos acaba ali não pontuando, não vencendo, na verdade pontuando, né? Mas só um pontinho, 6 pontos, ainda está fora ali dos 8 primeiros que vão para fase final, para fase de mata-mata.
E ainda tem Cruzeiro, olha, ainda tô com a cabeça do Cruzeiro. Ainda tem Português e Guarani hoje. Ou seja, se a Portuguesa ou se o Guarani ganharem hoje, passa. Na verdade, se o Guarani ganhar hoje, passa o Santos. Se a Portuguesa ganhar hoje, ali acaba se distanciando do Santos. A Portuguesa, inclusive, vai saltar de nono para quarto lugar a posição do Corinthians. Né, o Corinthians que jogou ontem contra o Velo Clube, ali conseguiu um gol no finalzinho do jogo com o Yuri Alberto, que aproveitou ali o rebote do goleiro. Eu assisti o jogo, foi um jogo ali bem morno, né? Tanto pro Corinthians, tanto pro Velo Clube, mas ali o Corinthians acabava tendo as melhores chances. E né, o Dorival ali, desesperado pelo resultado, começa a fazer as alterações, e as alterações fizeram efeito com o gol do Yuri Alberto. Ali no finalzinho do jogo, garantiu a vitória do Corinthians. O Corinthians agora aqui respira aliviado, né? Ali com 8 pontos, está na zona de classificação para a segunda fase. E ali, né, eu acho que o Corinthians vai realmente se classificar para a segunda fase. Acho que só quem tem o risco de não se classificar para a segunda fase dos grandes é Santos e o São Paulo ali que está numa situação bem delicada, igual a do Flamengo no Carioca. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo ali eu decidi falar também de outros estaduais, também ali de outros campeonatos, para dar uma diversificada, não falar só de São Paulo ou dos times de São Paulo. Vamos aí, né, abranger esse leque para o resto do país. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Não custa muito do seu tempo, então só clicar aí no like e no botão de se inscrever e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então é isso, esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui!